Rapaziada, tem jogadores que tinham muito dinheiro, uma vida luxuosa e conseguiu perder tudo. Vamos dar uma olhada aqui em 12 jogadores que tinham essa vida luxuosa, mas acabou perdendo tudo. Eu perdi, a droga me levou, né? O cheiro me levou, a cheiração do cocaína, ela me levou uns 10 milhões de reais. Eu nunca imaginei de dormir numa calçada hoje, pelo dinheiro que eu tive, pela fama que eu tenho, porque eu tive toda a riqueza de repente e tá dormindo no meio da rua. Eles recebiam salários astronômicos, verdadeiras fortunas, mas conseguiram esgotar toda a sua riqueza e chegaram até a miséria. Hoje, você verá 12 jogadores famosos que no auge de sua carreira ganharam salários milionários, mas perderam tudo e caíram na pobreza. O atacante Valdirão passou por mais de 12 clubes em sua carreira, mas ganhou o maior destaque durante sua passagem pelo Vasco da Gama em 2006. No Cruz Maltino Carioca, foi o artilheiro e vice-campeão da Copa do Brasil. Contudo, a carreira de Valdirão não deslanchou como ele gostaria devido aos seus problemas fora do campo, envolvendo álcool e entorpecentes. Em 2018, após ser encontrado... Isso afeta muito o jogador, né? Muito jogador perde a carreira porque não tem cabeça, né? Você tá jogando bola ali, você é um jogador profissional. Vai em festa, balada, você perde a cabeça, pô. Como esse jogador, né? Morando embaixo da marquise de um restaurante falido em Bom Sucesso, o ex-jogador foi resgatado e recebeu auxílio do Vasco para se internar em uma clínica de reabilitação. 4 meses depois, ele recebeu alta e ganhou uma nova chance na carreira, pois foi contratado pelo Olaria, mas infelizmente acabou voltando para os vícios. De acordo com os conhecidos, O cara simplesmente ficou dependente, né? De vícios químicos. Bizarro. ele se refugiou na Cracolândia e voltou a viver em situação de rua. Valdirão perdeu a batalha contra os vícios em 19 de abril de 2019, quando foi encontrado sem vida. Eu nunca imaginei de dormir numa calçada hoje, pelo dinheiro que eu tive, pela fama que eu tenho, porque eu tive toda a riqueza de repente e tá dormindo no meio da rua. Cria da escolinha de futebol do Bangu, Douglas Silva teve problemas antes mesmo de se tornar jogador de futebol profissional. Aos 15 anos, ele foi preso por tentativa de assalto a um ônibus. Na época, chegou a ficar 1 mês preso, mas depois, com a ajuda da avó, conseguiu focar 100% no futebol. Ele foi vendido pelo Bangu ao Atlético Paranaense e se deslumbrou com seu primeiro salário no clube. Mas olha o lance que coloca do cara. O cara simplesmente dando uma tesourada ali. Nem uma tesourada, uma voadora no outro jogador. O que o levou a gastar quase tudo, mas teve destaque lá, sendo campeão brasileiro. Ao se transferir para o Flamengo em 2004, o volante logo ganhou fama pela sua rispidez e agressividade nas disputas de bola. Douglas fez fortuna, mas já declarou que gastou a maior parte do dinheiro que ganhou no futebol. Porém, jura que não se arrepende disso, mesmo que após a aposentadoria tenha tido que recorrer a outros trabalhos, como vender churrasco na rua para se sustentar. Atualmente... Caraca, que bizarro, né? O cara foi jogador e hoje vive vendendo churrasco. Após se graduar em Educação Física, Douglas legal. administra uma escolinha de futebol no bairro de... Pô, que legal, ele não foi a miséria, né? Ele conseguiu dar a volta por cima e fazer uma graduação e continuar tendo uma vida normal, né? Bangu. Além disso, também atuou como auxiliar técnico no time que o lançou. Legal, cara. Não tô passando fome, não vivo de aluguel, não dependo de ninguém pra nada. Se tiver faltando alguma coisa aqui dentro da minha casa, eu corro atrás, sem tirar de ninguém, sem pisar em ninguém. O ex-jogador de futebol Pô, foi um exemplo, né? Querendo ou não, ele teve uma carreira conturbada, né? E antes mesmo de ter a carreira, mas ele conseguiu dar a volta por cima. Bem demais. britânico Paul Gascoigne foi outro que viu sua carreira e fortuna ruírem por causa do alcoolismo. Atacante, ele se destacou jogando pelo Newcastle United e no meio dos anos 80 começou a defender a seleção inglesa. No entanto, tanto nos clubes pelos quais passou quanto na seleção, Paul teve problemas com treinadores, familiares e desentendimentos com seus colegas.
Segundo o próprio, houve um momento no qual ele chegou a beber 4 garrafas de uísque por dia, além de fazer uso também diário de entorpecentes pesados. O cara é simplesmente o maior alcoólatra da história do futebol. Ele gastou boa parte do dinheiro que conquistou ao longo da carreira no uso de substâncias e festas regadas a mulheres, bebidas e estimulantes, bem como com clínicas de reabilitação na tentativa de largar os vícios. Em 2008, ele chegou a ser encontrado semi-consciente em um hotel em Portugal, vítima do grave abuso. Caraca, muito diferente, nem parece a mesma pessoa. É simplesmente bizarro. Uso de substâncias. Recentemente, ao participar de um podcast, ele contou que mora de favor, não tem emprego e que segue firme na sua luta contra o alcoolismo. Bizarro. Em 1976, Perivaldo Dantas defendia o Bahia e foi assim que recebeu o prêmio Bola de Prata como melhor lateral direito do Brasileirão. Com um salário bom, ele gostava de ostentar e gastava muito com roupas, bebidas e carros. Já perto do fim da carreira, recebeu uma boa proposta do futebol coreano, mas por não se adaptar no país, abriu mão de um contrato onde recebia $100 mil por ano. Com isso, foi parar em Lisboa sob a falsa promessa de uma proposta. O ex-jogador fez negócios duvidosos, tomou golpes e vendeu tudo o que tinha. Acabou morando nas ruas, fazendo bicos e usando o dinheiro que conseguia vendendo as coisas que encontrava. Então, mano, ele simplesmente não se adaptou lá na Coreia e era um dinheiro bizarro, né? Para comer e beber. A sorte dele só mudou quando foi abordado por um humorista português que fazia um programa e o entrevistou. Quando a matéria passou na TV, ele foi reconhecido pelas pessoas e, a partir da repercussão, a Globo se deslocou para Portugal, onde fez outra reportagem com ele. Em 2014, Perivaldo retornou ao Brasil e recebeu ajuda do Sindicato de Atletas, que lhe deu um apartamento alugado e o emprego, o que deu certo. Mas, infelizmente, 3 anos depois, Perivaldo faleceu com pneumonia. Pô, que dó. Demais, tá louco. E ele chegou até ir pra seleção brasileira, mano. Ele era um dos melhores. Pra mim agora, no montado de português, uns 70 mil euros. Mas eu tinha uma casa que vale em dinheiro português uns 300 e 400 mil euros. Era muito dinheiro. Eu larguei tudo. Foi assim minha atrapalhação. Foi aí que eu prejudiquei a mim mesmo. O atacante Michael Owen se tornou um destaque mundial, atuando pela seleção inglesa. Michael Owen, isso eu não sabia não. Ele tem até bola de ouro, pô. Injustiçada. Eu acho que ele não merecia a bola de ouro, não. Na Copa de 98. Jogando pelo Liverpool, ele venceu a Copa da UEFA em 2000 e ganhou o prêmio Bola de Ouro em 2001. No entanto, a carreira de Owen foi marcada por altos e baixos e muitos problemas com lesões, que o levaram a se aposentar precocemente. Fora dos gramados, ele tinha fama de mão aberta. Então, estava sempre ajudando parentes a se estabelecerem financeiramente, entre outras coisas. Mas o ex-jogador também teve problema com vício em apostas. Inclusive, chegou a perder 45 mil libras em uma... Faz a bet aí. Faz aí a apostinha. Ele estava apostando nele mesmo, né? É esquema de aposta. Apostou lá, vou ganhar a bola de ouro. Ganhou, mais 50 mil euros. Uma única noite e até 3 milhões em apostas de corridas de cavalos. Desde que se aposentou, ele cria cavalos de corrida e se tornou comentarista de partidas de futebol. Filho de família humilde natural do interior do Ceará, o atacante Clodoaldo foi revelado pelo Fortaleza, clube da capital onde teve grande destaque. Uma de suas características mais marcantes era sua habilidade de fazer gols de cobertura. Assim, ele se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fortaleza e era um grande ídolo da torcida. No entanto, apesar de ter ganho um bom dinheiro enquanto jogava, Clodoaldo não se organizou financeiramente e assume que pecou pelo excesso, gastando muito com extravagâncias. Em 2017, ele chegou a ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia da sua filha. Na época, Clodoaldo ficou 6 dias na cadeia e saiu quando uma vaquinha feita por familiares e amigos o ajudou a quitar as dívidas. Felizmente, ele começou a se reerguer nos últimos anos, se tornou auxiliar técnico das categorias de base do Fortaleza e também atuou como embaixador do clube em ações de marketing.
O atacante Jobson foi revelado pelo Brasiliense, mas foi só no Botafogo que ganhou destaque no cenário nacional. Apesar de ter boas atuações e fazer gols, Jobson foi pego em um exame antidoping para uso de narcóticos e acabou sendo suspenso por 2 anos. Mas essa seria só a primeira de muitas polêmicas na vida do jogador, que depois do Botafogo ainda teve passagens por Atlético Mineiro, Grêmio e Al Ittihad da Arábia Saudita. Quando estava na Pô, jogou até na Arábia. Conseguiu perder tudo. E a Arábia paga muito bem. Hoje em dia, né? Mas acho que antigamente também já pagava muito bem. A Arábia, né? Arábia, Jobson se recusou a realizar um exame antidoping e, por causa do seu longo histórico de uso de substâncias, acabou suspenso pela FIFA por 4 anos. Depois disso, não conseguiu mais jogar em alto nível, até porque teve diversos problemas com a justiça. Jobson acabou sendo detido algumas vezes e chegou a ficar preso por 1 ano, embora o período tenha sido fracionado entre 2016 e 2018. Desde então, ele vem buscando se recolocar no futebol, mas o sucesso que alcançou no início da carreira nunca mais voltou. O dinheiro que ganhou foi gasto, principalmente em excessos e farras. Apesar disso, Geralmente o pessoal perde por isso, né? Por farra, alcoolismo e droga, né? hoje, aos 36 anos, ele continua ativo e joga no Rio Branco do Acre. O meio-campista Marcelinho Paraíba estourou durante sua passagem pelo São Paulo no fim dos anos 90. Após se destacar no time do Grêmio, foi convocado pela seleção brasileira e assinou um contrato de 5 anos com o Hertha Berlim. Na Alemanha, Marcelinho Paraíba vivia uma vida extravagante, onde podia até mesmo arcar com uma estadia de dezenas de amigos ao mesmo tempo e as idas de grupos de pagode às suas muitas festas. Ele chegava a gastar 30 mil euros por mês só bancando as despesas dos amigos em Berlim. Após sua aposentadoria, Marcelinho confessou que se arrependeu de muitos excessos, porque acabou gastando dinheiro demais com farras. Mas não deixou o futebol. Atualmente, ele trabalha como treinador e comanda o Clube Baraunas, no Rio Grande do Norte. Até hoje, George Best é considerado um dos maiores jogadores da história do Manchester United e um herói nacional Esse é lendário, né? O George Best é lendário, ponta direita lendário. da Irlanda do Norte. Ele explodiu nos gramados na época de 60, onde deixava os adversários desconcertados com seus dribles e jogadas insinuantes. É considerado por muitos a primeira grande estrela do futebol. Mas, apesar do talento, George começou a ter muitos problemas fora do campo, porque tomou gosto pelas noitadas e excessos envolvendo mulheres e bebidas. Chegou a declarar que, abre aspas, gastei muito dinheiro com mulheres, bebidas e carros velozes. O resto, desperdicei. Fecha aspas. Bizarro. O resto desperdicei e aí viveu a vida igual um louco, né? Infelizmente, o alcoolismo custou muito a George, pois o levou a perder a carreira e parte do seu dinheiro. O ex-jogador Pô, mas pelo jeito, pela frase dele, né? Essa frase é histórica. Mas assim, ele parece que viveu de boa com isso. E ele foi um jogador lendário. enfrentou diversas complicações de saúde causadas pelo alcoolismo e até teve que passar por um transplante de fígado, mas sua saúde já não era mais a mesma. Em novembro de 2005, ele foi a óbito por falência múltipla dos órgãos. E graças à sua fama, o funeral foi acompanhado por cerca de 100 mil pessoas na Irlanda do Norte. Caraca, é muita gente. Mas ele realmente foi um jogador lendário, né? E ele gostava da farra também. Jorge Mendonça começou sua carreira no Bangu, de onde se transferiu para o Náutico algum tempo depois. Após se destacar no clube pernambucano, foi para o Palmeiras, clube pelo qual marcou mais de 100 gols. No ápice da carreira, foi convocado para a Copa de 78, onde conseguiu colocar um cara como o Zico no banco de reservas. Apesar de ter conquistado uma fortuna enquanto jogava e ter investido em imóveis, os gastos excessivos com carros de luxo, noitadas e aplicações mal-sucedidas É sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. fizeram com que o patrimônio de Mendonça fosse diminuindo. Após a aposentadoria, seu problema com o alcoolismo aumentou. Ele se tornou violento, começou a agredir a esposa e, nesse meio tempo, o dinheiro foi ficando mais escasso. No fim da vida, o ex-jogador perdeu seus bens e terminou seus dias morando na casa dos pais.
Vítima de um infarto, Mendonça faleceu em 17 de fevereiro de 2006. O meio-campista e ponta-esquerda Paulo César Caju nasceu em uma favela carioca e sonhava em se tornar um astro do futebol para fugir da pobreza. Caju realizou seu sonho aos 18 anos, quando começou a jogar no time profissional do Botafogo. Acabou sendo convocado para a seleção brasileira e assim disputou a Copa de 70 como reserva e se tornou campeão do mundo. Caraca, o cara foi campeão, né? Foi campeão da Copa do Mundo. Bizarro. Ele teve destaque também durante sua passagem pelo Fluminense, onde fez parte da equipe conhecida como Máquina Tricolor. Até hoje, Caju é uma figura lendária do futebol do Rio. Contudo, após o fim da carreira, mergulhou de cabeça no uso de álcool e entorpecentes. O vício fez com que ele perdesse vários de seus bens, incluindo 2 apartamentos e a medalha da FIFA de tricampeão do mundo. Felizmente, Paulo conseguiu se recuperar e começou a realizar outros trabalhos no futebol. Nos últimos anos, trabalhou como comentarista esportivo na Rádio Tupi, colunista da revista Placar e atua como olheiro do Olympique de Marseille, além de ser sócio de uma academia no Leblon, Olympique de Marseille na França, bem demais, pô. No Rio de Janeiro. Eu perdi, a droga me levou, né? O cheiro me levou, a cheiração da cocaína, ela me levou uns 10 milhões de reais. Revelado pelas categorias de base do São Paulo, o zagueiro Flávio Donizete subiu para o time profissional em 2004. E um ano depois, venceu a Copa Libertadores e o Mundial de Clubes. Por não se firmar, acabou sendo emprestado para diversos clubes até o fim do contrato. Isso até que, após sofrer uma sequência de lesões que o deixou inativo por muito tempo, começou a usar narcóticos e se tornou dependente químico. Foi aí que sua vida profissional e financeira começaram a desandar. Ele não conseguiu mais voltar aos gramados e perdeu tudo o que conquistou, chegando a ter que aceitar bicos para sustentar a família. Pô, que dó, cara. Dá uma dó essas coisas, né? Em 2018, ele falou sobre suas batalhas contra o vício no programa Domingo Show da Record e recebeu ajuda para tratamento. Flávio foi internado em uma clínica e, após ficar sóbrio, foi contratado pela Portuguesa. Infelizmente, Donizete teve problemas nos treinos por conta das crises de abstinência, então não deu certo. Bizarro, né? A boa notícia é que o ex-jogador está sóbrio desde 2019 e começou uma nova vida. Passou a viver em Americana, onde se envolveu em um projeto de futebol para adolescentes. Além disso, ainda participa de eventos e atua nos jogos do Clube Rio Branco de Americana. Eu acho assim, se eu não tivesse usado, eu estaria jogando até hoje, né? Então eu deveria estar aí com uns 3 milhões. Comprei alguns carros que acabou perdendo, comprei assim, financiado, né? Depois não conseguia pagar mais e o banco vinha e tomava. E não tem mais nada. Você acha que eles poderiam ter administrado melhor suas fortunas? Enfim, rapaziada. Esses jogadores, pô, tinha tudo pra ganhar mais dinheiro, mas os vícios, as apostas, a farra, acabou prejudicando, né? Mas comenta aí sua opinião sobre esses jogadores e, viu, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!